Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. Hoje nós estamos entrando, acho que na 15ª aula, né? E essa é uma das últimas aulas de renal, né? Depois a gente vai ter mais uma aula que é sobre regulação da pressão arterial, regulação a longo prazo da pressão arterial, em que a gente tem mecanismos compensatórios renais, né, para regularizar. Mas hoje a gente vai falar especificamente do equilíbrio hidroeletrolítico, que não deixa também de se relacionar um pouco com a questão da regulação da pressão arterial, já que envolve volume sanguíneo. Bom, os rins, eles são muito importantes para a homeostase corporal porque ele participa de maneira integrada com outros sistemas desse equilíbrio do volume corporal, né, do equilíbrio hídrico, e também das concentrações iônicas e osmolaridade corporal, e também pH, né, que envolve tudo isso. E faz com que o organismo mantenha sempre essa homeostasia, né, que para manter essas variáveis dentro das suas faixas de normalidade. Bom, então, a homeostase hídrica e eletrolítica, ela serve para a manutenção do balanço de massas, ou seja, tudo aquilo que a gente ingere, se elas não forem necessárias, elas devem ser excretadas. Se elas forem necessárias, elas devem ser mantidas. Então, esse balanço de massas, ele é realizado por vários sistemas, né? Cada um tem uma função maior do que a outra, mas é uma fisiologia integrada, tá? E a homeostase de água e eletrólitos, né? Que seria essa homeostase hídrica e eletrolítica, ela é composta, né? Ela é feita pelo sistema renal, né? Pelos rins. Então, dependendo da necessidade, os rins podem aumentar a excreção ou diminuir a excreção hídrica e de eletrólitos, né, dependendo da necessidade corporal. A água e os eletrólitos também podem ser excretados pelo suor e também pelo sistema digestório a partir das fezes, mas o principal responsável são os rins, né? Os pulmões também podem auxiliar nesse processo de controle hídrico e eletrolítico a partir da respiração. A gente tem excreção de partículas de água e também de CO2, que está intimamente relacionado com o controle ácido básico. Então, os pulmões, junto com os rins, eles controlam o pH corporal a partir da excreção desses compostos, né? E também os rins são responsáveis por controlar os principais eletrólitos, não só o pH, como também os eletrólitos responsáveis por alterar o pH, como também eletrólitos como cálcio, fosfato, bicarbonato, que é do pH, né? Potássio, cloreto, sódio, que são importantes para a regulação. Bom, então aqui nós temos os eletrólitos, né? Primeiramente, porque as 4 principais funções dos rins que estão que o rim regula, pensando no equilíbrio hidroeletrolítico, é regular o volume corporal, a osmolaridade corporal, a concentração iônica individual de cada íon e o pH corporal. Bom, se a gente for pensar, cada uma dessas variáveis, elas estão interrelacionadas, né? Por exemplo, se eu tenho alteração de íons como sódio e cloreto, isso pode alterar a osmolaridade corporal, pode não, vai alterar a osmolaridade corporal, e isso, consequentemente, altera o volume dos líquidos corporais, como o volume intracelular e o volume do líquido extracelular. E as concentrações iônicas de íons específicos também podem alterar o pH, como os íons hidrogênio e bicarbonato. Bom, além disso, né, de alterar volume e osmolaridade,
É importante manter as concentrações iônicas dentro das suas faixas de normalidade, porque isso pode alterar diversas atividades celulares. Isso pode alterar a função celular. Vocês viram ao longo de todas essas aulas a importância de vários íons, né, como por exemplo o potássio e o sódio, em que eles estão relacionados com o potencial de membrana, tanto de repouso quanto potencial de ação, e isso, se a gente tem alteração nessa composição iônica, isso pode alterar o potencial de membrana das células excitáveis, como também os volumes intracelulares. Alterações nas concentrações de cálcio livre podem alterar processos importantes, né, que estão relacionados com o cálcio, como a contração muscular, a exocitose de vesículas que contêm substâncias químicas que vão atuar como sinalizadoras, como hormônios, neurotransmissores, comunicação celular, né? Vocês viram que o cálcio ele é um importante segundo mensageiro. Também tem alteração na coagulação. O cálcio ele participa de reações chaves ali na cascata da coagulação. Então, se tem alteração nas concentrações de cálcio, isso pode alterar também a cascata de coagulação e também, né, o mais comum aqui que a gente sabe, na formação dos ossos. Os ossos são compostos de fosfato de cálcio, né? Então, se a gente tem alteração das concentrações de cálcio, isso pode alterar a formação e manutenção óssea. E o H+, e o bicarbonato alteram o pH. Se a gente tem aumento do bicarbonato, não, do H+, a gente tem uma redução do pH, ou seja, o ambiente, né, interno fica com pH mais ácido. E se a gente tem alteração, aumento do bicarbonato, esse pH fica mais alto e, consequentemente, mais alcalino, né, mais básico. E essas alterações no pH podem alterar as funções proteicas, né, as funções de proteínas, podem desnaturar proteínas, alterar a atividade enzimática, dentre outros. Bom, então a importância de se regular a osmolaridade do líquido extracelular. Se a gente na composição iônica, principalmente do sódio e do cloreto, que são íons importantes ali que são importantes para a osmolaridade corporal, a gente tem alteração consequentemente do líquido extracelular. Porque esses íons eles têm passagem livre do plasma para o líquido extracelular. Se a gente aumenta a osmolaridade do líquido extracelular, isso vai promover o quê? Vai promover perda de água das células teciduais para o líquido extracelular. Então, isso vai causar um edema, né, um aumento do volume do líquido extracelular e uma desidratação das células. Então, a célula perde água para o meio e ela fica desidratada. E isso altera toda a sua função. E o contrário pode acontecer também. Se a gente tem uma queda da osmolaridade, a água do líquido extracelular pode ir em direção para dentro da célula, causando um inchaço celular. E isso também pode causar a lise celular, né, que é quando tem o rompimento da membrana, ou ela simplesmente ficar inchada e isso causar uma alteração na função celular. Isso aqui é muito... a gente vê essa alteração aqui, principalmente em tecidos que são muito sensíveis a essa alteração de volume, como os neurônios. Se a gente tem alteração, por algum motivo da osmolaridade celular, que isso afete as células cerebrais, isso pode ter uma consequência muito grave. Como eu falei para vocês, os rins são importantes para a manutenção hídrica e nós sabemos que o volume corporal ele tem influência direta na pressão arterial. Por quê? Se a gente aumenta o volume plasmático, o volume de sangue, isso consequentemente aumenta a pressão arterial. E o contrário também acontece. Se a gente tem redução do volume plasmático, isso tem
Isso causa uma redução da pressão do sangue. Por quê? Porque diminui a quantidade de sangue que está passando ali pela vasculatura. Bom, exemplos de casos que podem causar uma redução do volume sanguíneo e, consequentemente, causar redução da pressão arterial. Bom, nós temos, por exemplo, vômito, diarreia, que causa perda excessiva da água corporal, e isso pode desencadear redução, uma hipotensão, desidratação, né, quando está muito calor, por exemplo, ou a pessoa pratica muita atividade física e não repõe o volume que foi perdido, entre outras, né? Hemorragia também. Então, quando a gente tem essa queda do volume sanguíneo que desencadeia uma redução da pressão arterial, nós temos mecanismos compensatórios que vão ser estabelecidos para, né, elevar a pressão arterial aos níveis normais. Esses mecanismos compensatórios são mecanismos cardiovasculares, que são aqueles mecanismos mais a curto prazo, mecanismos a médio e a longo prazo, que estão relacionados com o sistema renal e também comportamental. Bom, então aqui nós temos, né, redução do volume sanguíneo por N fatores, que gera uma queda na pressão arterial. Essa queda na pressão arterial, ela vai ser percebida pelos barorreceptores, né, carotídeos e aórticos. Por quê? Porque aí vai ter menos estiramento desses vasos sanguíneos. Com menos estiramento dos vasos sanguíneos, a gente tem uma redução nos potenciais de ação disparados por esses barorreceptores. E esse sinal vai ser levado lá para o centro de controle cardiovascular. E isso vai desencadear os reflexos que vocês viram cardiovasculares, né? A gente vai ter aumento do débito cardíaco e aumento da vasoconstrição, culminando no aumento da pressão arterial. Aqui só para retomar, por que aumenta o débito cardíaco? Porque a gente tem aumento da frequência cardíaca e aumento do volume sistólico, desencadeado pelo aumento da força de contração e do retorno venoso. E a vasoconstrição, né, porque a gente tem aumento da sinalização simpática lá nos vasos sanguíneos. E a sinalização simpática desencadeia essas alterações que vão culminar no aumento do débito cardíaco. Aumento do débito cardíaco e aumento da vasoconstrição gera aumento da pressão arterial. Bom, além disso, né, a gente tem também receptores de volume atriais que vão culminar na secreção de alguns fatores neuroendócrinos, tá? As alterações comportamentais que estão envolvidas nesse processo são, se a gente tem uma redução do volume corporal, isso vai desencadear lá no hipotálamo um sinal para fazer com que a pessoa sinta sede e vá atrás de um copo d'água, né? E aí a gente tem aumento da ingestão de água e isso aumenta o volume corporal. A partir do momento que a pessoa ingere água, isso vai aumentar o volume e aumenta a pressão arterial. E lá nos rins, os rins vão aumentar a conservação de água. Como que eles vão fazer isso? Aumentando a reabsorção de água para diminuir as perdas adicionais ali daquele volume. Tá? E aí, quando a gente tem aumento do volume sanguíneo, né, que é o contrário da situação passada, a gente tem aumento da pressão arterial e a gente tem os mecanismos compensatórios, né? Então, os barorreceptores e outros receptores cardíacos, eles vão inibir, né, quando a gente tem aumento da pressão arterial, vão inibir o sistema simpático e ativar o sistema parasimpático, e a gente vai ter essa alteração no sentido de reduzir a pressão arterial, diminuindo o débito cardíaco e provocando vasodilatação. Nos rins, a gente vai ter aumento da excreção de sais e de água na urina para reduzir o volume sanguíneo e, consequentemente, reduzir a pressão arterial. Aqui, gente, o sistema circulatório, ele participa de uma regulação mais curta, né? Vocês viram que a regulação da pressão arterial
da regulação cardiovascular da pressão arterial. Nossa, hoje tá difícil essas barulheiras aqui. Essa regulação, né, retomando, ela é curta porque envolve mecanismos neurais, então são mais rápidos. Agora, os mecanismos renais, além dos mecanismos comportamentais, envolvem mecanismos endócrinos que demoram um pouco mais para acontecer, tá? Pessoal, vocês já devem ter ouvido a frase de que nós somos feitos basicamente de água, né? Porque uma grande parte, um grande percentual do nosso peso corporal é composto de água. Então, cerca de 50% nas mulheres, né? 50% do peso corporal das mulheres é água, e 60% nos homens é constituído de água. Num homem padrão aqui, né, de 70 quilos, 40 desses, né, do total desses 60% de água, 42 litros, que seria, né, 42 litros de água corporal, 2/3 dessa água, desses 42 litros, estaria no compartimento intracelular, 3 litros no plasma e 11 litros no líquido intersticial. E esse volume corporal, né, esse volume hídrico, ele é mantido pelo equilíbrio entre os ganhos hídricos e as perdas hídricas. Dentro dos ganhos, nós temos uma parte bem pequena, que é o ganho do metabolismo, aqui ó, 0,3 litros por dia de ganho de água pelo metabolismo, porque quando a gente tem algumas reações químicas, nós temos como produto final dessas reações químicas moléculas de água, como por exemplo, no ciclo de Krebs, a gente tem formação de água, né, dentre outras reações. Então, a gente tem ganho pelo metabolismo, né, uma pequena quantidade, mas tem. E a maioria do ganho de água se dá a partir da ingestão de água, né, e outras bebidas e alimentos que contenham água na sua composição. Então, esses alimentos e essas bebidas são ingeridas ao longo do dia e no intestino são absorvidas os nutrientes e a água, e assim gerando um ganho de aproximadamente 2,2 litros por dia. Nossa ingestão diária, né, recomendada é de, claro que depende da pessoa, depende do peso corporal, mas normalmente a gente indica no mínimo 2 litros de água. Então, a gente tem esse ganho, né, pela ingestão e também pelo metabolismo. E nós temos, esse ganho deve ser equilibrado, né, esse ganho, ele deve ser diário para equilibrar as perdas diárias. Então, nós temos perdas, que é a perda insensível, que é aquela perda que nós temos, uma perda mínima, né, que é perdido a partir da expiração, porque o ar ele precisa ser umidificado para evitar ressecamento das vias aéreas. E quando ele é umidificado, na hora que ele vai ser expulso, né, que ele vai ser exalado, ele vai levar junto com ele esse vapor de água. Então, nós temos essa perda de água na expiração, a partir dos pulmões, e na pele também, pelo suor. Nós não temos troca de água pela pele, como muitos organismos possuem. Nós temos a pele que ela é queratinizada e ela impede que nós tenhamos perdas excessivas de água pela pele, mas ainda existe uma pequena perda ali pelo suor. A maior parte da perda hídrica se dá pela urina, né? A gente tem aqui cerca de 1,5 litros por dia, e essa perda na urina ela vai ser regulada pelos rins na medida em que se faça necessário. Então, por exemplo, se por algum acaso essa pessoa reduzir a sua ingestão de água no dia, o rim vai lá e regula para diminuir essa perda aqui, para diminuir essa excreção e impedir que haja uma
perda excessiva aqui do volume total. E se a gente consome muito, um volume hídrico muito maior do que o normal, o rim vai lá e começa a excretar uma quantidade maior, como por exemplo, quando bebe 1 litro de cerveja. A gente vai ter um aumento da excreção hídrica para compensar esse volume adicionado. E nós temos uma perda também menor de fezes, né? As fezes fisiológicas, né? Quando a gente não está com diarreia ou nenhuma outra alteração nas fezes, elas tendem uma menor quantidade, mas tem uma quantidade ali de água nas que são perdidas nas fezes, tá? Então, se a gente for ver, o normal é que ocorra, então, um balanço entre o ganho e a excreção, né? A excreção deve ser igual ao ganho para evitar redução no volume corporal. Gente, essa imagem aqui eu acho ela bem legal porque ela compara o nosso volume corporal, né, o nosso corpo com uma caneca. E aqui na caneca, a alça da caneca seria os rins. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui a caneca cheia de água, né, que seria o nosso corpo com o volume líquido corporal. E na caneca, a alça da caneca é o fluxo que vai para a alça da caneca é o fluxo que vai para os rins. Tá? Então, aqui, se a gente coloca um ganho, né, um volume de ganho aqui de água, a gente tem um aumento do volume que vai para a alcinha. E aí nós temos uma quantidade dessa alça que vai ser perdida, que representa a perda do volume na urina, e uma outra parte que vai voltar para a caneca, que é a que representa a parte que foi reabsorvida, representa a parte que foi filtrada, mas que foi reabsorvida e voltou para o volume corporal. Se a gente diminui a alça, que representa então a redução da taxa de filtração glomerular, a gente reduz a quantidade de água que vai para a alça e, consequentemente, reduz a quantidade que vai ser perdida. E se a gente aumenta a quantidade que vai para a alça, que representa aumento da taxa de filtração glomerular, a gente aumenta a perda do volume pela urina. Vejam bem, se a gente tem, então, um ganho, a gente pode impedir que essa caneca transborde, entre aspas, né, aumentando a saída de água para a caneca para ter a excreção aqui. Mas a gente tem um volume perdido. Esse volume, se ele chegar num volume baixo o suficiente, pode ser que impeça a filtração, né? Impeça a água de chegar na alcinha. O mesmo acontece no nosse corpo. Se por algum motivo houver uma perda excessiva do volume corporal, isso também interrompe a filtração glomerular, impedindo que haja perda de volume pelos rins. E aí, vejam bem, o rim, né, que é a alça, ele não consegue repor a quantidade que foi perdida. Ele consegue apenas conservar. É o mesmo que acontece no rim. Ele não repõe a água perdida, ele apenas conserva a água que já existe. A única forma de repor o volume é pela ingestão. Quando os rins conservam, né, ou não a água, ele está, na verdade, alterando a concentração da urina que vai ser excretada. Por quê? Se o rim precisa excretar uma quantidade adicional de água, ele vai excretar, consequentemente, uma urina mais diluída, que é mais rica em água. Agora, se ele precisa conservar o volume, ele vai aumentar a reabsorção de água e, consequentemente, nós teremos
uma urina mais concentrada. Isso explica o fato de que quando vocês passam o dia inteiro sem tomar água, esquece, né? Na hora que vai fazer xixi, a urina tá da cor de... tá até dourada, né? De tão concentrada que tá. Então, quando a gente tem que excretar uma quantidade maior de água pela urina, a urina é diluída. Quando precisa conservar, a água é reabsorvida, causando a urina concentrada. Então, para a urina diluída, existe uma reabsorção dos solutos sem reabsorção de água, para que haja excreção aumentada de água. E para a urina concentrada, é necessário uma reabsorção de água sem a reabsorção de solutos. Aqui, quando a gente pensa em reabsorção de solutos sem água, a gente consegue, né, isso que parece ser mais fácil, porque os solutos são reabsorvidos e é só tornar o epitélio tubular impermeável à água, que aí a gente tem uma urina diluída. Porém, quando a gente pensa em reabsorção de água sem solutos, né, lembrando que a água é reabsorvida por meio de osmose, e para que haja osmose é necessário ter um gradiente de concentração, então é difícil de compreender esse mecanismo, né, de ter a reabsorção de água sem acompanhar a reabsorção de solutos. Uma forma que o organismo encontrou para que seja possível isso aqui, é tornando o interstício tubular mais hiperosmótico, né? Então, o interstício tubular, principalmente o interstício medular dos rins, ele é mais hiperosmótico, o que facilita a reabsorção de água. Então, aqui, ó, nós temos para a urina diluída, né? Nós temos o lúmen tubular, o líquido intersticial não, o líquido intracelular e o líquido extracelular, né? Que próximo do plasma. Para que haja urina diluída, a gente precisa reabsorver soluto sem reabsorver água, né? E nós temos a excreção de urina diluída. Então, aqui, ó, como que isso acontece, né? Lá no túbulo proximal, vocês lembram que a gente tem reabsorção de água e solutos, o que faz com que o filtrado tenha, o volume do filtrado, né, que está aqui no lume, tenha mesma osmolaridade que o plasma. Conforme ele vai passando pela alça de Henle, mais especificamente na alça descendente, a gente tem reabsorção apenas de água. E conforme a água vai sendo reabsorvida, o volume do lúmen aqui vai sendo concentrado. Então, ele passa de uma osmolaridade de 300, que é igual ao do plasma, para 600. Quando ele chega na alça ascendente, que é um epitélio impermeável à água, nós temos reabsorção apenas de soluto. E aí, isso vai novamente diluir esse filtrado, fazendo com que de 600 a osmolaridade vá para 100. E aqui no túbulo distal e no túbulo coletor, então, se a finalidade for produzir uma urina diluída, esse filtrado vai passar sem que haja reabsorção adicional de água. Como que isso ocorre? O organismo torna esse epitélio impermeável. Tá? Lembram lá, essa parte aqui, essa permeabilidade à água é regulada por hormônio. Então, se a gente precisa ter uma urina diluída, essa parte aqui vai diminuir a reabsorção de água e nós teremos, então, a excreção de urina diluída. Para a urina concentrada, então, a gente precisa reabsorver água sem reabsorver solutos, né? Então, como que isso ocorre? É preciso tornar o líquido extracelular mais osmótico, né?
né? Mais hiperosmótico. Então, tornando o líquido intracelular mais hiperosmótico e tendo canais de água, a água consegue ser reabsorvida para diluir aqui, para concentrar, perdão, a urina. Então, na realidade renal, a medula renal, que eu falei para vocês, possui alta osmolaridade intersticial, permitindo a osmose e concentração da urina à medida que passa pelo ducto coletor, além de ser permeável por aquaporinas. Aqui, então, nós temos uma imagem, duas imagens, na verdade, né? Uma demonstrando a formação de uma urina mais concentrada. Dependendo da necessidade, a urina pode ficar tão concentrada que e chegar até 1.200 miliosmóis, enquanto que do outro lado nós temos a formação de uma urina diluída, e aí pode chegar até 100 miliosmóis. Para urina concentrada, a gente tem reabsorção de água, então o epitélio do ducto coletor torna-se permeável à água. Quando é necessário aumentar a excreção hídrica, então o epitélio torna-se menos permeável à água então não é reabsorvida e nós temos então a excreção de uma urina diluída. Aí eu pergunto para vocês, né, como que o epitélio do ducto coletor ele se torna, né, ele torna-se mais permeável? Existe uma regulação hormonal, existe um hormônio responsável por isso, que é a vasopressina ou o hormônio antidiurético. Vocês podem encontrar esses dois nomes, tá? Vasopressina ou hormônio antidiurético, o ADH. Esses dois nomes correspondem a um único hormônio, tá? Esse hormônio, gente, quando ele está circulante na corrente sanguínea, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar lá nas células do ducto coletor, nas células epiteliais aqui do ducto coletor, e vai se ligar, ele vai chegar pela corrente sanguínea, tá? Então, a gente tem aqui receptores na membrana basolateral, e essa vasopressina, então, se liga nesse receptor. Esse receptor é o receptor V2, receptor de vasopressina 2. Quando a vasopressina se liga nesse receptor, ele vai ativar. Esse receptor da vasopressina, ele é um receptor acoplado à proteína G do tipo estimulatória, que vai provocar o aumento do AMP cíclico. Então, lembrando lá das aulas de receptores, né? Quando a gente tem o ligante que se liga num receptor acoplado à proteína G, isso vai ativar a proteína G. Essa proteína G estimulatória vai ativar a adenilato ciclase e a adenilato ciclase vai clivar o ATP em AMP cíclico. Com o aumento do AMP cíclico intracelular, a gente vai ter a sinalização, né, fosforilação de várias proteínas que vai culminar, gente, na extrusão dessas vesículas, vai culminar na exocitose de vesículas que estão armazenadas no citosol. Dentro dessas vesículas, nós temos aquaporinas, que são proteínas que, quando inseridas na membrana apical, servem como canais transportadores da água. Então, dessa forma, nós temos então um epitélio permeável, porque aí nós temos a presença de aquaporinas na membrana apical. Sem a vasopressina, as aquaporinas vão estar ainda armazenadas nas vesículas, então não tem aquaporina na membrana apical. Então, sem vasopressina não existe reabsorção nessa etapa aqui, tá? No ducto coletor. Com a vasopressina, nós temos então aquaporina e reabsorção de água. Então, a reabsorção de água no ducto coletor, ela é diretamente proporcional aos níveis circulantes desse hormônio, aos níveis circulantes de vasopressina. Bom, então o que causa a secreção da vasopressina? A vasopressina ela é um hormônio peptídico, né? Ou seja, é um hormônio formado por vários aminoácidos, né? Aqui 9 aminoácidos, produzida no hipotálamo e liberada na neurohipófise.
vocês vão aprender com o professor Samuel essa parte aqui do eixo hipotalâmico hipofisário. Mas o hipotálamo, normalmente, ele pode secretar, né, alguns hormônios e ser liberado na neurohipófise. Os estímulos para essa secreção a osmolaridade plasmática, o volume sanguíneo, alteração do volume sanguíneo e pressão arterial. Então, se a gente tem aumento da osmolaridade plasmática, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa diminuir, né, a excreção hídrica para impedir que haja um aumento da osmolaridade plasmática. E uma forma de impedir a excreção hídrica é secretando vasopressina para aumentar a reabsorção, né? Então, o aumento de osmolaridade plasmática provoca secreção de vasopressina. Volume sanguíneo, quando a gente tem queda do volume sanguíneo e também queda da pressão arterial, né, que está relacionado aqui direto com o volume sanguíneo, esse volume sanguíneo precisa ser conservado, então a gente precisa reabsorver maior quantidade de água. Então, queda do volume sanguíneo e queda da pressão arterial resultam também na liberação de vasopressina lá na neurohipófise. Então, nós temos receptores sensoriais, né, que vão detectar esses estímulos de pressão arterial, de volume sanguíneo e de osmolaridade, desencadeando na liberação da vasopressina ou do ADH. Então, o principal estímulo para esse hormônio é a osmolaridade. Quando a gente tem aumento da osmolaridade plasmática, isso vai ser detectado por osmorreceptores centrais aqui. Esses osmorreceptores são sensíveis à osmolaridade. Quando a gente tem aumento da osmolaridade do líquido extracelular, isso vai desencadear na perda de água desses osmorreceptores para o líquido extracelular. E aí eles vão murchar, né, entre aspas, murchar. Quando eles murcham, isso ativa canais catiônicos, despolarizando esses osmorreceptores, e eles vão ativar neurônios no hipotálamo, que vai culminar na liberação do ADH, tá? Então, esses neurônios, gente, liberam o neurohormônio, né, que é o ADH. Então, eles têm a origem, né, o corpo celular no hipotálamo, e o axônio se projeta para a neurohipófise. E aí, por isso que é liberado na neurohipófise, porque as vesículas de vasopressina ficam nas terminações nervosas que estão aqui na neurohipófise. Então, quando existe o estímulo a partir do osmorreceptor, a gente tem um estímulo, então, para a secreção da vasopressina, que vai ser secretada pela neurohipófise e vai cair na corrente sanguínea para atuar lá no ducto coletor. Baroreceptores e receptores cardiopulmonares que detectam variações na pressão arterial e no volume sanguíneo também podem estimular esses neurônios que secretam a vasopressina. Então, aqui, ó, nós temos esse mapa mental mostrando o fluxograma de como acontece a secreção de vasopressina e a regulação do volume. Então, quando a osmolaridade torna-se maior que 280, a osmolaridade do plasma, os osmorreceptores hipotalâmicos vão ser ativados e eles vão ativar interneurônios para o hipotálamo, desencadeando na síntese e secreção da vasopressina na neurohipófise. A vasopressina, então, vai atuar no epitélio do ducto coletor, favorecendo, né, ou promovendo a inserção das aquaporinas na membrana apical e desencadeando no aumento da reabsorção de água para conservar a água e impedir que a osmolaridade torne-se ainda maior. Quando a gente tem
volume sanguíneo reduzido, isso provoca uma redução no estiramento atrial. E isso faz com que haja ativação do receptor atrial sensível a estiramento. E isso desencadeia também a ativação daqueles neurônios lá hipotalâmicos, acarretando na secreção de vasopressina e culminando aqui no aumento da reabsorção de água. E quando a gente tem redução da pressão sanguínea, a gente tem ativação, diminuição dos disparos, né, dos baroreceptores carotídeos e aórticos, e isso é um sinal para desencadear a secreção de vasopressina pela neurohipófise. Bom, aqui temos questões, né? A membrana apical de uma célula do ducto coletor tem mais poros de água quando a vasopressina está presente ou quando ela está ausente? E 2. As pessoas que apresentam deficiências nos receptores V2 de vasopressina produzirão urina diluída ou concentrada. Esse gráfico mostra para a gente a relação de osmolaridade plasmática com as concentrações plasmáticas de vasopressina. Aqui a gente vê que conforme aumenta a osmolaridade do plasma, aumenta também a concentração de vasopressina na corrente sanguínea. O que isso quer dizer? Que conforme aumenta a osmolaridade ou concentração plasmática, a gente tem aumento da secreção de vasopressina como uma forma de conservar o líquido corporal para impedir que haja aumento da osmolaridade. Entretanto, essa osmolaridade só vai se reduzir depois que tiver um aumento da excreção de solutos e ou ingestão de água, né, para diluir o plasma. Outras questões. Se a vasopressina aumenta, a reabsorção de água no néfron, a sua secreção estaria aumentada ou diminuída em indivíduo com desidratação. 4. Experimentos sugerem que há osmorreceptores periféricos no lúmen e na veia porta do fígado. Qual o significado adaptativo da presença desses osmorreceptores nesses locais? Bom, gente, a vasopressina, apesar dela ter aqueles estímulos para ser secretada, ela possui um ritmo circadiano. O que significa isso? Que a sua secreção e a sua concentração plasmática varia conforme o período do dia. Nós sabemos que, né, os cientistas sabem que a vasopressina ela tem um pico de secreção no período noturno. E por que isso é importante? Porque isso impede que nós tenhamos que acordar todas as horas à noite para ir ao banheiro, porque se a gente aumenta a vasopressina no período noturno, isso vai aumentar a reabsorção de água nos ductos coletores, diminuindo a quantidade de urina que é produzida, e isso diminui a necessidade de ir ao banheiro várias vezes à noite. O que acontece, por exemplo, em algumas crianças que tendem a fazer xixi na cama, né, mesmo depois que elas aprendem, né, a controlar o reflexo de micção, algumas crianças ainda tendem a fazer xixi na cama, mesmo depois de já mais crescidas. E isso é denominado de enurese noturna. E foi visto que essas crianças que apresentam essa enurese noturna, né, que fazem xixi na cama, elas apresentam níveis reduzidos de vasopressina. Por isso que elas tendem a fazer xixi na cama, porque se elas secretam menos vasopressina, a reabsorção de água está reduzida e a produção de urina está aumentada, né? A diurese está aumentada. Então, existem fármacos que podem ser utilizados para essas situações, como a desmopressina. A desmopressina é um agonista do receptor V2 de vasopressina. Então, ela vai lá, se liga no receptor de vasopressina, fazendo o que a vasopressina deveria fazer, né? Que é aumentar a reabsorção de água. Bom, 5. Por que um paciente que toma diurético de alça, um diurético de alça, que inibe a reabsorção de solutos, excreta um volume de urina maior que o normal?
Essa resposta aqui está lá na aula anterior, né? 6. Os diuréticos que inibem o transportador NKCC são algumas vezes chamados de espoliadores de potássio. Explique por que as pessoas que tomam diuréticos de alça precisam aumentar a ingestão dietética de potássio. Pessoal, agora eu vou parar essa parte da aula e na próxima parte a gente vai falar sobre os mecanismos de contracorrente, tá? Então, eu vou parar aqui essa parte porque para não ficar muito prolongado a aula. Então, até mais.